Alexandre de Moraes inicia nova frente de guerra contra Donald Trump, Eduardo Bolsonaro e todos aqueles que eles julgam seus inimigos. Inclusive, vamos ver hoje que tem pessoas novas entrando na lista de inimigos de Alexandre de Moraes, hein? Um famoso decano aí do STF. Vamos dar uma olhada em tudo isso. Então, o que aconteceu, pessoal? Deixa eu passar um breve resumo para vocês no que a gente vai ver hoje. Alexandre de Moraes está numa guerra kamikaze contra Bolsonaro e todos aqueles que ele entende que são seus inimigos. E todos aqueles que são seus inimigos são aqueles que tentam impedir o assassinato, de uma forma ou de outra, que Alexandre de Moraes tenta impor sobre a reputação e a vida de Bolsonaro. Primeiro de tudo, vocês sabem que eu não apoio, nem nunca apoiei nenhum presidente X nem Y, tá, pessoal? E eu sempre fui um crítico ferrenho do Bolsonaro no governo Bolsonaro, porque eu sou um crítico e eu entendo que políticos devem ser cobrados e criticados a todo momento, mas sempre com honestidade intelectual acima de tudo. Mas o que acontece? Essa sanha dessa trama golpista inventada, manipulada para assassinar a reputação e destruir a carreira política de um grande líder político que se tornou Bolsonaro, Alexandre de Moraes está ultrapassando todos os limites legais, constitucionais, morais e até mesmo ultrapassando os limites das máscaras que ele mesmo impôs sobre essa investigação fraudulenta, que a máscara de legitimidade. E se tornou tão absurdo que o Moraes abriu várias frentes de guerra contra diversos deputados, diversas pessoas com grande poder, a ponto que chegou no contexto de Donald Trump intervir, né? E com a intervenção de Donald Trump, Alexandre de Moraes foi ferido de morte com a Lei Magnitsky, que é a sentença de morte financeira. E é claro que à medida que essa lei vai se tornando realidade na vida do Alexandre de Moraes, porque leva um tempo, existe um delay para que tudo se concretize, né? As contas bancárias e todos os sistemas Apple, AWS da Amazon e todos os outros vinculados ao governo americano, com alguma conexão com os Estados Unidos, parem de funcionar na vida de Moraes. Moraes está sentindo cada vez mais as dores desse parto, né? Esse parto da trama golpista. Só que o que acontece? Essa trama golpista é extremamente frágil, porque é uma narrativa fraudulenta, né? E a gente sabe que a mentira não tem vez na internet e essa trama golpista está ficando evidenciada como uma articulação política, tanto pelas denúncias de Mike Pence quanto pelas Vaza Toga 1 e 2, né? O trabalho dos jornalistas brasileiros e americanos que revelaram os documentos da Vaza Toga 1 e 2, e mais especificamente os documentos revelados por Eduardo D'Agria Ferro, ex-assessor de Moraes no gabinete de combate à desinformação do TSE, criado ilegalmente por Alexandre de Moraes. À medida que esse cerco vai se fechando, Moraes vem mostrando, está perdendo a lucidez do que é estratégico fazer ou não. Está agindo pelo fígado, de forma emocional, querendo atingir de morte os seus ditos inimigos, esses inimigos que ele criou nesse tempo. Qual foi um grande inimigo que o Alexandre de Moraes criou nesse meio tempo, nessa trama golpista? Se chama Donald J. Trump. Ou seja, é óbvio que Bolsonaro... Óbvio não, mas acho que ninguém contava, talvez contasse um pouco, né? Porque a gente tá vendo a loucura do Alexandre de Moraes. Mas eu acho que ninguém esperava que ele fosse tentar contra-atacar Donald Trump. E esse contra-ataque veio. E veio como? Veio através da família Bolsonaro. Nesses últimos dias, a PF veio indiciando o Jair Bolsonaro por supostos crimes completamente malucos, né? Chamar petista de feia e etc, etc e tal. Casos bizarros. E acredito que ontem o Silas Malafaia, um grande apoiador do Jair Bolsonaro, e um crítico ferrenho dos crimes que Alexandre de Moraes vem cometendo, atropelando a Constituição e tudo mais, foi preso no aeroporto
e teve seu passaporte e celular e diversas coisas apreendidas. E o grande resultado disso tudo foi uma nova trama, uma nova acusação de crime feita da Polícia Federal, que age como verdadeira Gestapo de Alexandre de Moraes, de indiciar Bolsonaro e Eduardo, inclusive Malafaia também, em inquéritos sobre sanções dos Estados Unidos. Ou seja, eles não estão nem escondendo que é um contra-ataque contra as sanções dos Estados Unidos, né? E o que veio, né, nisso tudo, nesse novo inquérito? Eles deram uma forma, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, de incluir o advogado de Donald Trump, né? Então, Alexandre de Moraes, na sua completa loucura, já desistiu de fingir que é um processo legítimo, né? Uma investigação legítima de crimes legítimos, e resolveu tacar o dane-se e expor para o mundo todo que ele age de forma política e tem atacado opositores políticos dele numa tentativa louca de se salvar. E sim, pessoal, Alexandre de Moraes está tentando se salvar. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo, de como Alexandre de Moraes tem tentado, né, entrado numa guerra louca para se salvar. E por que ele quer se salvar e do que ele quer se salvar? Moraes está totalmente desesperado, tá, pessoal? Ele está isolado do STF e o STF, por sua vez, está isolado do governo Lula. Mas como a gente pode afirmar que o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes está isolado tanto do STF quanto do governo Lula? Bom, a gente tem essa informação aqui de que... deixa eu ver como que seria melhor apresentar isso aqui para vocês. É isso aí mesmo. De que, como a gente mostra que o STF está isolado do governo Lula e o Alexandre de Moraes está isolado do STF por sua vez. Bom, vocês lembram disso aqui, né? Que o STF chamou influenciadores para a corte para fazer divulgação e propagação de marketing para o STF, certo? Não foi uma iniciativa do governo Lula, não foi uma iniciativa de Alexandre de Moraes, foi uma iniciativa do STF. Por quê? Porque Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes estão completamente desgastados, tá? Através das denúncias do Mike Benz, mostrou que Barroso e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes teve completo envolvimento numa trama golpista feita pelo governo Biden no Brasil, onde eles financiaram censura e financiaram que chips de Taiwan fossem usados nas urnas eletrônicas para, até onde me parece, desviar votos para o Lula, né? Então vocês lembram disso daqui, que o STF fez isso daí. Só que, no meio disso tudo, o nosso querido cabeção aqui, ele cometeu um grave erro. Qual foi o grande erro que ele cometeu? Prender Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes estava conversando, tentando entrar num acordo com Bolsonaro, aí veio esse grande querido aqui pela população, que não pode nem sair às ruas, e manda prender Bolsonaro de forma preventiva dentro da sua casa, uma atitude completamente legal, né? Isso aí, juristas já discutiram amplamente isso. Quando você descumpre uma medida, uma restrição de direito, né? Que no caso o Bolsonaro estava cumprindo essas restrições de direitos, onde ele não poderia dar entrevistas e um monte de coisa lá. Quando você descumpre esse cerceamento de direitos, o certo é você ir para uma prisão preventiva. Só que Moraes não tinha capital político suficiente para mandar Bolsonaro para uma preventiva, né, uma prisão preventiva de fato, mandou para uma domiciliar. Atitude completamente política e ilegal. Só que em meio a isso, os ministros da STF, vide Gilmar Mendes, ficou completamente nervoso com ele e aí veio essa notícia. Essa notícia
foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, quem deu, e é um consenso de que ela é uma porta-voz do Gilmar Mendes. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Sabe disso. Ele foi muito criticado, né? Ele foi muito criticado por conta dessa ação. E o que acontece? O Alexandre de Moraes, o que ele fez? O que ele fez? Moraes fala em erros e acertos e destaca a reação à tentativa de golpe. Ou seja, ele foi lá falar sobre erros e acertos que ele cometeu, né, naquela condecoração que ele teve lá no. Acho que foi num tribunal de justiça lá, TCU, sei lá. E ele falou em erros e acertos, foi a primeira vez que ele admitiu cometer erros. Só que depois veio a entrevista do The Washington Post, onde ele falou que não recuaria nem 1 milímetro. Não vamos recuar nem 1 milímetro. Daí, do nada, né? Ele já completamente isolado no STF, que teve que pedir um favor pro Flávio Dino. Então, assim, numa sexta-feira, o Alexandre de Moraes foi lá e exonerou um adversário político que era promotor de justiça lá no Maranhão do Flávio Dino, porque ele aceitou uma denúncia contra alguns aliados políticos do Flávio Dino. E numa clara troca de favores, na segunda-feira, primeira segunda-feira depois de que Moraes fez isso, Flávio Dino disse que os bancos não poderiam aceitar a Lei Magnitsky, criando uma briga gigantesca entre os bancos, uma briga linda de se ver entre o Sistema Financeiro Nacional e o STF, patrocinado pelo governo Lula, que, se vocês não perceberam ainda, o governo Lula está tentando implementar uma ditadura socialista no Brasil através do STF, como foi feito na Venezuela, que está saindo pela culatra. Mas, depois dessa entrevista do The Washington Post, onde ele disse que não recuaria nem 1 milímetro, do nada, uma nova linha de investigação acerca Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, um aliado político extremamente importante, e inclusive Martin De Luca, que é advogado de Donald Trump, né? É isso que a gente vai ver agora. Do nada surgiu essa notícia aqui. Bolsonaro autoriza a análise. Calma aí. Esqueci de fazer uma coisa. Do nada. A análise da movimentação financeira de Jair Bolsonaro, autorizada pela Justiça, levantou suspeitas da PF. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, incluído no relatório, revela que no período de menos de um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. A maior parte do dinheiro, 19 milhões, chegou por meio de 1.200.000. Enfim, a PF começou a tentar incriminar o Bolsonaro, né, de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Investigaram a vida inteira do cara durante todos esses anos, não conseguiram achar nada. Aí do nada, depois, misteriosamente, depois de toda essa sanha de trama golpista que tá com a narrativa caindo, sendo, né, não tem como se sustentar perante o mundo, o Bolsonaro é novamente indiciado, agora dessa vez por lavagem de dinheiro, e deram um jeito de colocar o advogado do Trump nisso daí, né? Então, eu tinha separado uma notícia disso, mas vocês viram a notícia de que o advogado de Trump foi colocado no meio desse inquérito, né? Como se Bolsonaro estivesse tramando articulação política com esse indivíduo. E aí aconteceu uma coisa curiosa. O advogado de Trump é ameaçado após vazar em processo de Bolsonaro os dados do seu telefone. E ele começou a ser ameaçado simultaneamente pelos dados vazados do celular dele, pela Polícia Federal, vazado ilegalmente pela Polícia Federal. E a Polícia Federal sabe que é crime vazar informações de um inquérito sigiloso e vazou mesmo assim, sobre, ao que tudo indica, os mandos de Alexandre de Moraes.
sem nenhuma consequência legal com eles, né? Vazaram ilegalmente informações que não provam nada, né? Crime nenhum. Gente, eu não sou bolsominion, tá? Nunca votei no Bolsonaro, mas eu vou votar a partir de agora, por conta de que eu tô vendo tudo isso. E o advogado do Trump passou a ser misteriosamente ameaçado. Tanto em celular, que teve o seu número de celular vazado pela Polícia Federal, quanto no seu e-mail, que sempre foi público, de forma simultânea, gente. De forma simultânea, né? É claro que o Martin DeLuca não ia ficar quieto e ele fez Ele soltou os cachorros pra cima. Que a gente vai analisar agora dessa questão aqui do Martin DeLuca. Vamos analisar o que o Martin DeLuca falou sobre essa nova acusação. Cachorros para cima do ministro Alexandre de Moraes, quem também ficou indignado e reagiu a essa inclusão do nome dele nessa nova fase de investigação foi o advogado norte-americano Martin DeLuca, que representa a Trump Media Group e também a plataforma Rumble em ações contra decisões do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ele afirmou que se tornou alvo da Polícia Federal no Brasil por criticar o magistrado. Em nota enviada a... Todo mundo que critica o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes vira alvo. Todo mundo, principalmente os maiores, né? Como agora uma perseguição religiosa, né? Contra Silas Malafaia. Gente, a gente tá numa clara... Primeiro que assim, pra mim tudo isso é óbvio, tá? O que acontece pra mim, na minha opinião? Deixa eu voltar a cena que a gente já termina esse vídeo. Pra mim é muito óbvio que tá acontecendo o seguinte. Depois, vamos terminar o vídeo, depois eu faço essa conclusão. A colunista Mônica Bergamo e também a outros jornalistas recebi essa nota. DeLuca disse que passa a integrar um clube exclusivo de americanos que foram alvo por se levantarem contra Alexandre de Moraes. Segundo ele, a PF tenta, abre aspas, retratar correspondências profissionais rotineiras como prova de uma suposta subordinação estrangeira em uma manobra desesperada para mantê-lo de pé. O advogado destacou que em sua rotina profissional presta orientação jurídica e de comunicação, sugerindo redação de notas públicas ou enviando documentos judiciais públicos, atividades que agora estariam sendo distorcidas como teorias conspiratórias. Seguindo, abre aspas, seguindo essa lógica, qualquer líder político que consulte um advogado, redator de discursos ou estrategista estaria conspirando para derrubar a democracia, fecha aspas. Em áudio, DeLuca afirmou que o nível de absurdo já está demais no Brasil e que Moraes estaria ultrapassando todos os limites. Não sei se a gente tem esse áudio com a voz de Martin DeLuca. Na nota, o advogado reforçou que a mensagem da PF é clara, abre aspas, qualquer um que ouse criticar ou expor a incansável campanha de censura de Moraes será alvo. Isso é um fato, pessoal. Isso aqui é um fato claro. Não tem como negar isso. Qualquer pessoa que negar isso está em completa negação e em completa desinformação do que está acontecendo. Tá? Essa trama golpista é uma bizarrice gigantesca de todas as formas. Tá? Pessoas presas, torturadas, saindo de cadeira de rodas da cadeia, como Oswaldo Eustáquio, né? Idosos, velhinhos, mais de 1.500 pessoas presas simultaneamente, com crianças. Inclusive, uma nova denúncia da mulher de um dos generais que foi convocado da Polícia Militar lá. Uma nova denúncia gravíssima. Eu vou trazer isso aqui num próximo vídeo, talvez, caramba. Num próximo vídeo, talvez. Ela afirmou que houve ordem, tá? Ordem dos orquestradores da trama golpista, tá? De usar bala letal, de derramar sangue dos manifestantes, tá? Então, assim, um absurdo completo. Então, todo mundo que se levanta contra o Moraes é atacado. É atacado. Vide pastor Silas Malafaia, né? Vide denúncias da Vaza Toca 2 que mostrou que bastava uma opinião política sobre Lula, podia ter sido de 8 anos atrás, você ficava preso, uma certidão positivada.
seja advogado cidadão norte-americano ou alguém que fala livremente nos Estados Unidos, ou as três coisas ao mesmo tempo, fecha aspas. De Luca se coloca assim como uma voz crítica à atuação do ministro no Brasil e nega qualquer irregularidade em suas atividades profissionais nos Estados Unidos, afirmando que são rotineiras e ilegais. Tenho aqui a nota na íntegra, vou ler para vocês acompanharem. Começa assim, declaração. Nesta noite, passo a integrar um clube exclusivo de americanos que foram alvos por se levantarem contra Alexandre de Moraes. A tentativa da própria Polícia Federal de Moraes de retratar correspondências profissionais rotineiras como prova de uma suposta subordinação estrangeira é apenas a mais recente manobra desesperada para mantê-lo de pé. Como advogado americano, presto regularmente orientação jurídica e de comunicação. Esse é o meu trabalho, oferecer sugestões sobre a redação de uma breve nota pública ou encaminhar um documento judicial público é absolutamente comum. Ainda assim, esses atos rotineiros agora são distorcidos e apresentados como teorias conspiratórias. Seguindo essa lógica, qualquer líder político que consulte um advogado, redator de discursos ou estrategista, estaria conspirando para derrubar a democracia. A mensagem é inconfundível. Qualquer um que ouse criticar ou expor a incansável campanha de censura de Moraes será alvo, seja você advogado, cidadão americano ou alguém que fala livremente em solo dos Estados Unidos ou as três coisas ao mesmo tempo. A liberdade de expressão não é concedida pelos governos, ela é inerente a cada pessoa. Como advertiu Benjamin Franklin, abre aspas, quem quiser derrubar a liberdade de uma nação deve começar por subjugar a liberdade de expressão, fecha aspas. Continuarei realizando o meu trabalho de forma transparente e profissional, sem medo. A verdadeira responsabilização de Moraes não virá por meio de relatórios policiais, mas sim nos tribunais dos Estados Unidos. Enfim, pessoal, grande conclusão disso aqui, tá? Alexandre de Moraes está isolado, perfeito? Está isolado. Isso aqui com certeza não tem nenhum alicerce da corte do STF. Gilmar Mendes não está envolvido, Barroso não está envolvido. Todos já estão desesperados com a Lei Magnitsky, meus amigos. Barroso já... O homem, toda vez que você vê ele assim publicamente agora, depois que aconteceu a questão do imóvel, né? Depois que saiu as denúncias e depois que perdeu o visto, o homem tá em prantos. Gilmar Mendes também tá desesperado, porque todo mundo sabe que Gilmar Mendes tem um patrimônio bilionário e grande parte desse patrimônio fica em Portugal. Sendo sancionado pela Lei Magnitsky, ele muito provavelmente perde grande parte desse patrimônio. O único que tá que nem cachorro louco, pronto para morrer por essa causa, é Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está numa verdadeira sanha kamikaze para destruir Bolsonaro. E agora eu acho que não é nem só uma questão de destruir Bolsonaro, é uma questão de salvar a sua própria pele. Por estar completamente isolado, ele já percebeu que... Primeiro que o Alexandre de Moraes ele sempre foi uma testa de ferro do Gilmar Mendes. Sempre foi. Tá? Eu sempre falei isso. Alexandre de Moraes sempre foi uma testa de ferro do Gilmar Mendes. Só que saiu do controle. Alexandre de Moraes não tem mais o controle da corte como tinha antes. Antes ele tinha um aval da Carmen Lúcia, da grande maioria ali, porque eles estavam juntos para tentar condenar Bolsonaro, porque Bolsonaro representa uma grave ameaça para o sistema vigente. Tá todo mundo ali sujo, pessoal. Tá todo mundo sujo, né? E eles querem se salvar. A chance deles se salvarem era colocar o Lula no poder, um grande corrupto, né? Um grande criminoso que tem se provado que cada vez mais Lula é um chefe de uma organização criminosa internacional chamada Foro de São Paulo, né? Que não busca nada para o Brasil, na verdade suga os brasileiros para financiar esse Foro de São Paulo e ditaduras ao redor do mundo, como já foi visto agora pelo programa Mais Médicos, denunciado pelos Estados Unidos, como existem as denúncias das Farc fazer parte do Foro de São Paulo, do narcotráfico e tudo mais. Então, o governo Lula já se separou do STF porque precisa de popularidade, né? Agora eles não vão conseguir roubar as eleições como conseguiram em 2022. Não vão mais conseguir. Então ele precisa de popularidade. Lula não vai mais se sujar, não assim de qualquer forma. Claro que por trás dos bastidores algumas coisas tem, né? Tanto que aconteceu do filho do Jorge Soros aparecer aqui no Brasil e fazer reuniões com a esquerda. Claramente ele
está tentando salvar esse cara no Brasil, foi um projeto que deu certo e ele quer implementar isso em outros lugares. Mas aqui no Brasil já deu tudo errado, já essa tentativa falhou. Só que agora a gente está nesse momento em que tá todo mundo tentando salvar o próprio rabo. Tá? E o Alexandre de Moraes ele tá tentando salvar o próprio rabo, atacar quem ele odeia e condenar Bolsonaro. É isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo no final do dia. Tá? E nessa sanha, o que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer com Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes ou vai ser preso, ou vai se matar, ou vai ser morto, pessoal. Porque Alexandre de Moraes tem grandes chances de acabar na lista vermelha da Interpol. Por vários motivos, o maior deles se chama Felipe Martins e a fraude que aconteceu nos Estados Unidos para tentar incriminar esse homem. Então é isso, pessoal. Desculpa se esse vídeo não foi tão bom assim, tá, pessoal? Eu não tenho costume de fazer vídeos nessa dinâmica. É uma dinâmica nova que eu estou experimentando, que eu gosto muito. Mas antes, até o momento, eu vinha numa dinâmica de fazer reacts, né? Pegar vídeos específicos e comentar em cima disso. Eu trato de diversos assuntos aqui no canal, mas que envolvem política, que envolvem escatologia, geopolítica e questões espirituais, né? Que são temas que eu gosto muito de falar. Então, o meu método antes era fazer reacts e agora eu estou experimentando esse novo método. E eu gosto muito desses assuntos, o que eu mais gosto é de política e geopolítica, né? Então, é o que mais me dá vontade de falar, de formar opinião, né? De trazer ideias e tudo mais. E me desculpem, tá? Se não tiver ficado tão bom, eu tenho uma certa dislexia para falar, né? Enfim, todo mundo tem seus defeitos e problemas e a gente vai corrigindo isso com o tempo. Então eu tenho muito a melhorar, eu espero contar com o seu apoio. Eu quero trazer análises que saiam mesmo da caixinha, mostrar coisas que a maioria das pessoas não falam aqui. E eu espero poder colaborar para o nosso Brasil, por um Brasil mais justo, por um Brasil livre da corrupção, por um Brasil onde a gente possa ter o mínimo, né? Porque a gente só quer ser feliz, a gente só quer ter paz, né? Então, tamo junto nessa luta, tá, pessoal? Desculpa novamente se não tá tão bom, mas vamos melhorando aos pouquinhos. Nesse vídeo eu fico por aqui, um grande abraço, deixe seu comentário, seu like, seu curtir e até o próximo vídeo.